Depois de 4 anos, ele volta ao Brasil. Isto mesmo, depois de 4 anos, esta figura que rivalizou com Bolsonaro, cenas escatológicas absurdas, e que fez um exílio em Paris, segundo ele, porque estava se sentindo ameaçado, agora volta ao Brasil. Pois é. Você quer saber de quem estou falando? Eu vou falar, você vai ficar sabendo, mas depois da vinheta. Pois, meus caros, antes de mais nada, eu vou pedir para que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E, é claro, deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. E, efetivamente, a gente quer agradecer a você, que já faz parte dos mais de 15 mil inscritos no nosso canal. A gente está aos poucos fazendo um trabalho aqui de conscientização, indo degrau a degrau, efetivamente. Porque, meus caros, a gente cresce ao natural, ou seja, de forma orgânica. E acho que não é natural, pelo menos a mim nunca foi natural, as expressões usadas, vamos dizer assim, por essa figura aqui que eu quero destacar nesse vídeo. Eu estou falando de Jean Willis. Isto mesmo. Jean Willis volta ao Brasil depois de 4 anos. Sim, depois de 4 anos, Jean Willis volta ao Brasil. Eu pergunto a você, será que ele voltou ao Brasil depois de 4 anos? Porque, afinal de contas, ele foi ameaçado de fato? Vivimos um período de exceção, como nos anos 60 e 70, quando, por exemplo, Brizola teve que ir para o exílio? Meus caros, a gente sabe que não. A gente sabe que o Jean Willis foi para Paris, foi estudar, saiu do Brasil. Muito mais também, não que não tenha sido até ameaçado, mas muito mais pelo seu circo armado também. A verdade é que Jean Willis, na época, nos causou sensibilidade, inclusive. Eu mesmo me sensibilizei com relação ao Jean Willis. Mas depois ele mostrou-se, vamos dizer assim, um tanto quanto desconexo da nossa realidade. E aí, meus caros, me desculpa, perdeu o meu respeito. Perdeu o meu respeito porque eu acho que a gente precisa dizer o seguinte: ao contrário de Brizola, por exemplo, que teve que amargar o exílio de 15 anos por conta do regime militar, Jean Willis, na verdade, foi fazer um passeio, um tour, nos 4 anos, abandonando, deixando o seu mandato. E isso só para mim foi um pretexto. Ao contrário, por exemplo, de Jean Willis, Davi Miranda, que foi o seu suplente, cumpriu o mandato e com muito mais decência, inclusive. E enfrentou esses caras. Ele não quis enfrentar os caras, ele saiu para o exterior. Ele não se preocupou em nenhum momento com aqueles que tiveram que ficar aqui. Porque se ele ainda saísse e tentasse fazer uma rede para levar pessoas do Brasil, então, para se exilarem, numa situação de tragédia, eu até acho que é louvável, Enfim, o exílio é forçado, ninguém sai porque quer.
Mas Jean Willis, na verdade, tá? E isso a gente tem que dizer, Jean Willis só estava ali para aparecer. Quando ele não quis sentar ao lado de Bolsonaro no avião, era uma cena típica do identitarismo, daquilo que o identitarismo brasileiro sabe fazer de pior, que é causar e chocar, mas não construir nada de fato que possa dizer, olha, isso aqui realmente é uma coisa sólida. O Jean Willis se tornou uma micareta e começou a fazer uma espécie, como por exemplo, no humor tem o Carlos Alberto de Nóbrega na Praça Nossa, o Chico Anísio, o professor Raimundo, na escolinha do professor Raimundo, né? A escada, não se diz. Ele foi a escada para o show circense de Bolsonaro. Quando ele foi lá e cuspiu no Bolsonaro, naquela sessão do impeachment da Dilma, que o Bolsonaro falou aqueles absurdos todos, e eu questionei aquilo, porque aquilo não era atitude de quem se dizia tão adversário de Bolsonaro. Aquilo só ajudou o Bolsonaro, porque aumentou o discurso de que a esquerda é truculenta. E a direita, que é truculenta, mas se mascarava de vitimazinha, foi um prato cheio aquele show de vitimismo do Bolsonaro por conta daquilo. E ele estava certo em cobrar a falta de respeito dele, embora o Bolsonaro, naquele momento, tinha tido uma falta de respeito com a democracia brasileira. Mas, meus caros, eu acho que a gente precisa dizer algumas outras coisas. Jean Willis fora do Brasil serviu para ficar dando pitacos furados no Twitter. E agora de volta, porque agora voltou a democracia, o amor venceu, e só agora que ele voltou. Veja bem, né? Ele voltou só agora. Não voltou em janeiro. Enfim, sinceramente, figuras como Jean Willis não acrescentam em nada. Como outras figuras do YouTube, por exemplo, os YouTubes da chamada resistência, né, como figuras que eu não vou estar aqui citando aqui, porque eu acho que elas não merecem dar luz para elas e holofotes. Mas a gente precisa dizer e colocar que nesses 4 anos, Jean Willis nunca contribuiu em nada, por exemplo, para a derrocada do bolsonarismo. Antes, pelo contrário, Jean Willis, ele, com o seu show circense, porque ele tem um show à parte, com a sua escada ao bolsonarismo, ele só acrescentou e agravou ainda mais a situação. Portanto, figuras como Jean Willis não fazem a mínima falta, porque não são relevantes de fato. Mas, enfim, né? Como compatriota, seja bem-vindo ao Brasil, Jean. Mas eu sei que você é daquela esquerda. Aquela esquerda que vai para a zona sul do Rio de Janeiro, que não conhece nada da zona norte, que não conhece nada da favela, da periferia, do dia trágico do pobre. Você é de uma esquerda que fala de direitos humanos, que fala da vida bela, porque não vive a realidade dura de um povo sofrido, maltratado, vilipendiado como é o povo brasileiro. Mas, enfim, né? Este é Jean Willis. Ao contrário de Davi Miranda, que tinha e acrescentou muito na Câmara, o mandato de Jean Willis é uma coisa apagada. Aquela cadeira só teve realmente relevância quando houve uma ocupação por alguém que queria fazer política de verdade. Era o caso do Davi Miranda. Até então, ela era uma cadeira ocupada por um sujeito que era tão irrelevante e inexpressível quanto o programa de reality show que o revelou. Para dizer bem a verdade, assim como o tal do Big Brother, Jean Willis
é mais uma inutilidade na vida brasileira.